Vamos lá. Não sou especialista em China. Uhum. Quando a gente não é especialista, a gente vai atrás de material, vai atrás de Exato. informação para entender o que está acontecendo com a economia chinesa. E que, obviamente, pessoal, China poderia ser uma surpresa positiva que ajudaria na tese Brasil se ela conseguir entregar, né, um resultado melhor do que o mercado Esperado. espera. E até pouco tempo, digamos que eu ainda tinha uma certa esperança em China, em termos Uhum. de crescimento econômico, de que ela poderia entregar, poderia ajudar o Brasil em algum sentido. Mas, ouvindo ali especialistas, fiquei um pouco mais preocupado, no entendimento de que a situação na China me parece hoje ser digamos assim, um buraco mais embaixo do que eu esperava. Bom, o que acontece com China, né? China, acho que desde a pandemia da Covid-19, a gente teve uma sinalização aí de mudança da matriz econômica, Uhum. aquela questão que envolve prosperidade comum, em que China cresceu muito nos últimos anos, mas a gente teve crescimentos divergentes. Então, o Xi Jinping, né, ele foi lá e falou assim: não, a China precisa continuar a crescer, mas eu não posso jogar nas costas ou do setor imobiliário, que é um setor que carrega Uhum. essa filosofia mais especulativa, ou de quem investe em bolsa. Por que que isso, né? Uhum. Porque se a gente parar para Verdade. pensar, qual que é a cultura do Xi Jinping? Em que mundo, em que ambiente que ele nasceu e se desenvolveu? Foi um ambiente em que as pessoas, para serem dignas, elas precisam trabalhar. Uhum. Eu não posso simplesmente ali herdar um dinheiro, herdar um E recurso. teoricamente, entre aspas, não espe- fazer mais nada, né, depois. É. Exatamente, eu preciso ser produtivo. Uhum. E faz sentido, né? Porque se a gente parar para pensar, onde que a China atuou para tentar? Ela atuou no mercado de jogos, né? Porque na cabeça do Xi Jinping, um jovem que já teve ali os pais, que construiu tudo, não pode ficar jogando videogame, né? Uhum. Ele tem que trabalhar. Então, vou desestimular a área de jogos. Bolsa, a mesma coisa. Bolsa, a mesma coisa. Eu não posso, poxa, alguém que recebeu uma herança ou ganhou um pouquinho, multiplicar o seu patrimônio simplesmente por investir em ações. Eu tenho que desestimular aí o setor imobiliário também, que é um setor que hoje acaba tendo uma grande carga Especulação. especulativa. Exato. Então, eu preciso fazer com que as pessoas precisem se mexer. Eu Uhum. preciso que as pessoas queiram trabalhar. Ele está certo nessa visão? Sim, talvez faz ali algum sentido, mas toda atitude tem um preço. Qual que é o preço hoje? A gente vê um investidor estrangeiro que está nas suas menores alocações em China, a gente vê um mercado de ações próximo das suas mínimas e um mercado imobiliário que dá dando sinais de fraqueza, Uhum. dado que a gente viu aí de quebra de grandes empresas. Qual que é a consequência de você mexer nesses setores, mas em específico, Rosolino, no setor imobiliário? O chinês, diferente de nós brasileiros, ele não conta com a previdência social. Ele não tem previdência. Ou seja, quando ele se aposenta, ou seja, quando ele não tem mais condições de trabalhar, da onde ele vai tirar os recursos dele? Ele vai tirar de tudo que ele investiu, né? Que se ele capitalizou Que grande parte é a durante. casa, são Exatamente. os imóveis. E uma parte disso, além É. dos recursos que ele investe, é o setor imobiliário. O que você faz quando você tem aí a principal, hoje, eu acho que 40% da poupança do chinês é imóvel? O que você faz, ou como você se sente confortável em gastar, se Não, boa ele dá uma parte dos seus segurada. bens está Exato. desvalorizando? Pô, calma aí, não vai dar pra eu consumir tanto, não vai, eu vou ter que dar uma segurada. Aí a consequência é a economia. É. Exatamente. Então eu vejo que hoje a China, ela tem um desafio gigantesco de como que eu volto a fazer com que o chinês gaste Esse se a, sentimento de confiança se a seja. principal poupança dele, já que ele não tem previdência social, já que ele não tem aposentadoria, hoje está valendo muito menos do que ele tinha nos últimos anos. Uhum. Por conta de tudo isso, dessa carga especulativa que eu quis tirar do mercado de ações, do setor imobiliário, da parte de jogos. Então, realmente, é um desafio Uhum. que, para mim, é uma solução que você não se resolve no curto prazo, simplesmente querendo estimular a economia. Para mim, você precisa ter alguma reforma muito grande, Faz alguma sentido. mudança de comportamento que, para mim, demora muito mais tempo. Sim, faz Tá? todo Então, sentido. na minha concepção, olhar para a China hoje é um país que, sim, por si só, vai voltar a ter um potencial de crescimento, não vai ser como entregou nos últimos anos, mas que vai passar por essa mudança estrutural. Uhum. E, para mim, isso, obviamente, tende a impactar commodities.
commodities, principalmente ligados à parte de infraestrutura, tá? A parte de mineração, siderurgia, são setores que, na minha opinião, tendem a ser mais prejudicados. Porém, é aquilo, Rosolini, eu posso deixar de consumir, mas botar comida na mesa, isso não vai faltar nunca. Uhum. E aí, acho que entra o Brasil nesse sentido, do tipo, eu posso usar menos o meu carro, eu posso construir menos estrada, menos prédio, mas comer eu sempre vou precisar. Então, essa parte de alimentos, né, no geral, eu acho que a demanda tende a continuar constante, eu ainda consigo enxergar com viés de crescimento. O que me gera impacto, olhando para o... Aí poderiam chegar à conclusão, Villegas, então você está otimista com o setor agro brasileiro, frigoríficos, e a resposta é não tanto. Tá? Eu acho que a gente está passando por eventos climáticos aí, como El Niño, outros que estão prejudicando bastante o setor. Que é uma outra variável. Que é uma outra variável que não é a China. E eu vejo que o ciclo microeconômico das empresas um pouco mais desfavorável. Tá? Então, olhando simplesmente para a China, é um setor que eu gostaria de ter alocação, mas hoje essa parte micro e outros eventos climáticos, desaceleração mundo, me fazem... Não é tão no-brainer ter, então. Exatamente, me fazem ter uma postura mais conservadora. E sobra para a gente o quê? Petróleo e minério. Que para mim, né, mesmo com desaceleração de China, mesmo com desaceleração de mundo, que são variáveis que impactariam mais essas empresas de frigoríficos, de alimentos, por isso que eu ainda tenho um certo receio de ter ela como principais convicções, para mim, eu ainda gosto de Petrobras e Vale, por exemplo, ou qualquer empresa de petróleo. Não digo qualquer empresa de petróleo, talvez eu acho que fui meio injusto aqui. Por que eu gostaria de Petrobras e Vale? Mais Vale do que Petrobras. Porque, para mim, apesar de nós passarmos por um momento de desaceleração, olhando para o preço dessas commodities, cara, essas empresas devem distribuir muito dividendo esse ano. Eu concordo. Tá? Eu concordo. Muito. Porque mesmo nesse cenário, o minério, eu estava até falando com o Igor Guedes uma vez, ele veio num morning call, inclusive, quando estava de férias, o Motinha também, aí eu fiz um especial minério com ele, e que ele falou um pouco disso, que no nível do minério hoje, é um nível bastante atrativo para Vale, em termos de geração de caixa. E que, portanto, o dividendo acaba sendo forte. E aí, no preço que está baixo, o yield também acaba sendo alto, se for comparar. Então, esse é um ponto importante também de falar. Então, assim, olhando hoje para Petrobras e Vale... né? E Petro também Petrobras também. Cara, não tô olhando China, não tô olhando petróleo, não tô olhando minério. Entre modos de se dizer, né? Não tô olhando o governo, tá? No caso da Petrobras. Acho que sempre tem que ficar atento nisso. Cara, eu acho que pode ser um ótimo player de dividendos, se você gosta desse tipo de tipo de alocação para tua carteira, tá? China, para mim, ainda vai ser um grande desafio. Poderia ajudar o Brasil, mas hoje tenho menos convicção de que isso possa acontecer. Mas, independente disso, tá? Eu acho que eu teria essas empresas na minha carteira, acho que principalmente Vale, que eu tenho, seguindo as minhas recomendações, muito pautado nessa questão de que eu acredito que deve ser um player de dividendos aí bastante interessante. E aquilo, com dividendo na mão, você faz aí o que você quiser, ou você reaplica, tecnicamente falando, né? Você compra uma empresa de commodities no ciclo de baixa de um país, né? Que hoje a gente vive isso com China. Mas é isso, tá? Acho que essa é a visão que eu queria passar para as pessoas, tá? Não tenho Vale em carteira esperando que China vai se reerguer. Eu acho que o buraco lá é mais embaixo. Ou seja, mas porque não é muito trigger de curto prazo para valorização, talvez, da ação. Talvez a remuneração mais forte nesse retorno total venha dos dividendos. É uma assimetria positiva por conta de preços e desse desconto que ela ainda tem hoje e de dividendos ali, que vai dar essa característica mais conservadora para as minhas recomendações. Legal. Acho que é isso. Maravilha, agora sim.